Fala aí, turma. Nesse segundo episódio do ano, a gente superou o primeiro. O que você achou, Michele? Adorei, achei incrível. Se você quiser saber um pouquinho mais aí sobre geopolítica América Latina, tecnologia, enfim, a gente falou sobre um monte de coisas. Legal, roda a vinheta. Olá, amigos e assinantes do portal Let's Seg. Estamos aqui de volta no Templo Sagrado da Chu para mais um episódio do videocast. E se você ainda não é assinante nosso, por favor, assina o nosso canal, deixa o seu like, porque hoje eu estou aqui com a Michele Geraldo, que é a Head de Segurança da Henkel. Michele, muito bem-vinda. Muito obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. A gente realmente vem se falando já faz um tempo, tentando agendar, né? E que bom que deu certo. É um prazer estar aqui com você e com toda essa audiência. Ah, legal, bacana. E quero começar contando para nossa audiência, já que você falou em audiência, um pouco da sua trajetória, né? Você teve uma trajetória relâmpago. Conta aí pra gente. Pois é, Luiz. Então, vamos começar lá do princípio, né? Então, até a gente, né, começou aqui conversando, eu faço tenho uma trajetória que ela é um pouco diferente, né, dos profissionais de segurança. Hoje menos, né, mas o profissional de segurança mais antigo, né, que tem ali 30, 20 anos de carreira. Eu começo na academia, né? Então, eu saí lá de Chapecó, Santa Catarina, né? Pelo sotaque, então Olha. já dá para saber que eu não sou daqui, né? Então, eu saí de lá muito nova para fazer faculdade, e fui morar em Florianópolis, então eu fiz toda a minha graduação, mestrado, depois eu já fiz uma especialização, emendei doutorado, fiz uma parte do doutorado também nos Estados Unidos, né? Então, eu sigo a carreira acadêmica, mas já quando eu estava no mestrado, eu já pensava assim, embora eu goste muito da sala de aula, talvez eu queira trabalhar em alguma coisa um pouco mais estratégica. Ainda não sabia o quê. Tinha um pouco daquela do estudante de Relações Internacionais, né, que é a minha formação, que é trabalhar talvez na BIM, né, Agência Brasileira de Inteligência. Então, eu já tinha um prospecto, assim, de trabalhar na área de Voltando para a inteligência. segurança já, né? Isso, já voltando ali para essa área, né. E aí, quando eu estava em Porto Alegre, né, porque eu fiz o meu mestrado e minha graduação em Florianópolis, depois eu fui para Porto Alegre fazer especialização e depois o meu doutorado. Tá. E aí, quando eu estava lá, eu falei, acho que eu não, né, terminei as disciplinas, eu falei, mas eu acho que eu quero trabalhar no mercado privado. Uhum. E aí, na época, falaram, ó, se quiser trabalhar, tem que ser em São Paulo, né? Aquela velha história, né? Onde tem mercado é São Paulo. Então, eu vim para cá e aí, em 6 meses, eu já tinha encontrado né, um trabalho que foi na área de inteligência. Então, eu trabalhava na época, era Legal. Facebook, Olha né? Na só. época era o Facebook, né? Ainda não Uhum. existia a Meta. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar nessa área de operador de risco e inteligência. Então, aí foi meu primeiro contato com a segurança física. Tá. Questão de alarme, porta, a tecnologia, né? Então, fazer investigação, né? As investigações. Que ano Enfim, foi isso? isso foi em 2018. Ah, tá. Tá bom. Isso, Uhum. foi 2018. Porque antes disso eu tenho aí 13 anos de academia, né? Tá. Então cheguei aqui, né? Já fui para a Meta. E aí na Meta eu fui crescendo, né? Então comecei como operador, aí depois fui analista. Eu tive um período em que eu pedi demissão da Meta, mas foi por uma boa causa, né? Que foi porque eu ganhei uma bolsa para terminar meu doutorado nos Estados Unidos. Olha que Isso. legal. Aí eu fui para lá, para os Estados Unidos, terminei. Quando eu voltei, eu fui recontratada pela Meta, né? Ah, Então foi também, né? muito. Com toda essa experiência, né? Isso, daí já fui como analista, aí depois eu fui passando o tempo, né? Virei lead, né? Liderei então uma equipe de vários analistas pela América Latina, então já tinha esse desafio de você liderar à distância, né? Então tinha analista no México, na Colômbia, na Argentina, né? Fora os analistas do Brasil. Sempre nessa área de inteligência, né? Focando muito em monitoramento, inteligência. E aí, em algum momento, eu recebi uma proposta da Control Risks, né? Para ir para lá. E aí, fugia um pouco dessa área, né? Embora tivesse investigação também, né? Foi mais para a área de compliance. E Tá, aí, legal. foi muito bacana, assim, é uma experiência... Fora que, assim, a Control Risks, né? Uma grande empresa, né? Então, com profissionais excelentes, aprendi muito. Mas eu estava sentindo falta de alguma coisa, né? Eu estava sentindo falta de alguma coisa que é o que a segurança física, a segurança mais hard, ela proporciona, né? Tá. E aí teve essa oportunidade na Henkel, né? Eu vi, e aí eu gosto sempre de, quando eu penso nessa oportunidade, que quando eu vi ela,
né? Vi no LinkedIn, eu vi e eu falei assim, poxa, que bacana essa vaga, né? Mas assim, eu tenho só 80% do que a vaga pede. Olha E só. aí a gente volta para aquela história de que, né, as mulheres Será? pensam mais, Aham. né, se deve ou não se candidatar para vaga. E na época, um grande amigo nosso, né, o Anderson Nakamura, Olha. ele falou assim, se candidata, vai, vamos lá. E aí deu certo, fui fazendo as entrevistas e foi. E aí eu entrei na Henkel como gerente de segurança corporativa para o Brasil e Cone Sul, na época. Já entrou internacional. Já, já. O que é ótimo, né? Porque tem a ver com a minha formação, com o que eu Sim, gosto. Eu sim. gosto dos riscos da América Latina em geral, né? E aí depois aí eu fui ganhando outros países, né? Daí, em um ano eu já estava com a América do Sul toda, né? Com a América do Sul, então eu já peguei alguns outros países, Colômbia, Peru, que são outros desafios também, né? Mesmo que as operações sejam menores nesses países, as operações Henkel, também tem outros desafios, né? E aí passei um período também na Alemanha, né? Porque a Henkel é É alemã. alemã, né? Uhum. Isso, é alemã. Passei um período lá, então aprendendo com o time global, né? E Qual a aí, cidade da Alemanha? Düsseldorf. Düsseldorf? Nossa. Aham, isso. Na verdade, a Alemanha, né, só fazer um parênteses do nosso Sim. papo, é o país que eu mais conheço cidades, né? Porque eu trabalhei muitos anos que hoje é a Feira Milano, né? Aham. Na época da Exposec, e eu fazia parte internacional, né? E todas as maiores feiras de tudo que acontece no mundo estão na Alemanha, né? Então eu Sim. conheço de Hannover a Nuremberg, né? Então Düsseldorf foi um grande parceiro nosso, né? A gente Uhum. trouxe o acordo com a feira de tubo deles lá. E tá até hoje, ficou, eu saí, ficou o acordo lá, enfim, é muito legal. É uma cidade pujante nesse sentido, Sim, né? sim. É a quinta maior economia da Alemanha, Da a Alemanha, cidade. Então, exato, você exatamente. tem Düsseldorf em si, enfim, respira Henkel, né? Porque, Uhum. enfim, tudo lá, você vai andando, tem as plaquinhas Henkel e Sim, sim. cola e o detergente, Até no, enfim. no, no ponto, você fez lembrar nos pontos daqueles trólebus que levavam a gente pra feira, tava lá Henk em todo lugar, é Isso, verdade. exatamente. E aí tem outras grandes empresas, né? Tem a Bayern lá perto, a BASF. Então, a BASF fica no terreno da Henkel. Então, assim, Olha, que legal. é legal porque eu tive esse contato também com outras indústrias, né? Lá. E aí, falando em indústria, também é a primeira vez que eu trabalho em indústria. Então, eu saio da área da tecnologia, consultoria, e vou para a indústria. E aí, quando eu volto, enfim, teve a oportunidade, né? Surgiu a oportunidade de virar head da América Latina. Aí é outra. Desafio e tanto, Exatamente, cara. principalmente porque aí envolve México, né? Então, Tá. envolve México, que é a maior operação que a gente tem hoje, em termos de Latam, né? América Latina, é o México. Maior que o Brasil. Maior que o Brasil. Para a Henkel é maior que o Brasil. Uhum, o Olha que mercado é maior. interessante isso, né? Isso. Então, é isso. Estou nesse desafio, né? E aí, eu acho que eu também gosto de contar uma curiosidade, que toda a minha pesquisa, né? Toda essa minha área acadêmica, né? Todos os meus estudos, eles são voltados à tecnologia e política nuclear. Né? Olha Então, eu isso. sempre tive na área de segurança, né? Segurança internacional, mas mais focado nessa questão de tecnologia nuclear, política nuclear, não proliferação, bombas, né? Tudo. Olha isso. Sim. E eu achando que eu comentei com você agora há pouco, né, que a gente fez um painel de as mulheres superpoderosas, mas acho que elas estão ficando para trás, estão falando em altamente poderosas. Parabéns, muito Isso. legal. Muito Então, legal. esse é o resumo aí da trajetória Uma, onde nós estamos hoje. uma bela trajetória, parabéns. Olha, eu não conhecia, né? Embora já admirava desde que nós encontramos lá no evento da ProSeguro. A ProSeguro é um grande anunciante nosso aí, parceiro, faz várias ativações com a gente. Mas eu não sabia dos detalhes, nada como conhecer melhor os profissionais. E Isso. fica a dica aí para todo mundo que está nos ouvindo. O profissional tem essa característica que serve para homem e para mulher, principalmente para mulheres, né? Mas, tipo, olha o desafio e às vezes olha, acho que não é para mim, acho que eu só tenho X%. Tem que aplicar. Tem que aplicar. Gostou da vaga, olhou para lá, sentiu que tem a sua cara, tem que aplicar tanto homem quanto mulher. Muitas vezes fica deixando a desejar por achismo, né? Isso. E não Uhum. enfrenta a situação. Vai ser legal isso, Isso, parabéns. porque assim, o que, enfim, é senso comum, né? Então, essas capacidades técnicas a gente aprende. O mais difícil são os chamados soft skills, né? Então, Sim. é isso, liderança, você lidar com o stakeholder, com o cliente interno, com o cliente externo. Isso você tem que ter um outro jogo de cintura. Mas as questões técnicas, né? Então, fico pensando, quando eu entrei, né, e a gente até comentou um pouco sobre isso, né? Sobre fazer faculdade de segurança, né? Fazer um curso específico. Hoje, se a gente for no mercado, não são
todas as pessoas que estão em segurança que tiveram uma formação em segurança, Exato. né? Elas vão aprendendo, elas entram, são picadas pelo mosquitinho aí da segurança, nunca mais saem, né? Que é o meu caso e caso de muita gente, né? Mas você vai aprendendo conforme você vai fazendo. Até porque é um mercado dinâmico e cada vez mais tecnológico. Tecnologia, hoje a gente está usando uma tecnologia X, amanhã já vem a Y. Sim, e rápido, né? Isso É muda muito rápido, é muito rápido. Então, assim, para o profissional de segurança ficar obsoleto é muito fácil. muito rápido. É E muito muito rápido. rápido, é Aham. verdade. Então é isso. Você vê a vaga, você fala, precisa disso? Beleza, vou estudar sobre isso, né? Porque o Estuda resto. no caminho e segue bom, segue o barco, Exatamente, né? Legal, exatamente. legal. É. Então, agora falando um pouco de desafio, né? Uhum, Você, agora como América Latina, né? Quando você compara, né, Brasil, eu perguntei até se México faturava mais, é que a gente é uma indústria e é outro mercado. Mas no mercado de segurança, as fabricantes de segurança, toda vez que eu fiz uma pesquisa, um levantamento, o, o, o Brasil sempre significou mais de 50% de toda a América Latina, claro, fora o México, sempre deixando o México de fora, porque México e Brasil era ali, né? Entre uhum. faturamento das empresas de mercado. Mas eu imagino que o desafio cultural é ainda maior quando você começa a pensar em defesas, em forma de se defender, mesmo usando tecnologia. Como é que é isso? Isso são mercados bastante distintos, né? Assim, até a tratativa com as pessoas também, né? A gente fala, o jeitinho brasileiro, ou que o brasileiro demora, né? A gente precisa ter um jogo de cintura, mas eu acredito que alguns outros países da América Latina isso demanda muito mais da gente, né? Por exemplo, o mexicano é mais formal, portanto, ele é mais formal, mas também ele tem uma questão emocional um pouco distinta do brasileiro, né? Então, conforme você vai dar, seja um feedback ou falar que o serviço está aquém do que era esperado, tudo tem que ser feito com muito jeito, né? Então, você precisa ter um jogo de cintura bastante diferente. Então, esse é um ponto. O outro é o próprio mercado e os desafios de segurança, né? E aí, assim, a gente, claro, a gente está aqui, está no Brasil, então a gente entende a nossa dinâmica de segurança, os nossos desafios em uma grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, que até aí já tem distinções, né? E aí quando você pensa em países como o México, ou mesmo Colômbia, né? Que aí é outro país que é um desafio para nós, é muito diferente. Então, assim, eu costumo pensar que a violência no México ela é mais violenta. Né? Então, assim, eles enfrentam os mesmos problemas que a gente. A gente está falando de pobreza estrutural, a gente está falando de narcotráfico, lá é cartel, enquanto aqui, né, é outro tipo de crime organizado. Mas que lá, aqui, por exemplo, né, dando um exemplo, a gente está andando na rua, pode chegar alguém armado, mas essa pessoa não vai atirar em você. Não é que não vai, isso a gente sabe que acontece. Depende da reação, do Isso, depende momento e da tal. reação. Lá, essa reação, mesmo que ela não venha, a probabilidade de que você sofra um ato violento é maior do que aqui. É legal, que bom, Isso. entendi. E aí tem uma outra questão, por exemplo, que a gente tem que estar muito mais preparado lá, sequestro. Aqui no Brasil a gente tem o sequestro relâmpago, a gente tem visto, né, isso Sim. acontecer, seja em supermercado, enfim, né, que tem sido uma tendência aí dos últimos meses. Lá é algo mais corriqueiro. Tanto que o empregado lá, ele assina, né, uma cláusula de desaparecimento. Né? Cláusula de Em desaparecimento. caso de desaparecimento, quem avisar, porque é isso, tem um índice, tem alguns índices lá, né? O índice de desaparecimento é muito alto no México, assim como os índices de impunidade. Olha Né? isso. Ano passado eu até estava lendo, né? A gente fala ano passado porque estamos ainda em janeiro, né? Então Janeiro, não tem estudos agora recente, mas que 95% dos crimes no México eles não tinham resolução. Caramba, um Então índice altíssimo. isso traz um desafio gigante quando você pensa numa operação de segurança que ela está, e aí eu estou falando de plantas químicas em locais que já estão tomados por cartéis. Nossa. Então, isso traz um desafio. A gente tem feito, né, várias iniciativas com treinamentos, os awareness, né, que a gente tem que fazer, porque é isso, eu não posso proteger cada um. A Henkel, ela tem forças de venda, né? Então, assim, são pessoas que estão na rua o tempo todo. Né? Então, como é que a gente vai proteger a pessoa que está o tempo todo? Uma coisa é proteger o executivo, que ele Sim. vai uma vez por mês naquela planta, ele vai, faz uma viagem, né? Ou equipe de auditoria que precisa ir uma vez. Tá. Outra coisa é essa equipe de venda, que também é nossa responsabilidade e que está na Sai. rua o tempo todo, né? Que é um desafio que a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas ainda não se compara ao México.
Que impressionante, bom saber desses detalhes, né? Sim. E esse desafio, você acaba criando muita casca, né? Porque às vezes, que é uma coisa interessante, né? O executivo brasileiro se dá bem normalmente nos Estados Unidos e na Europa, porque aqui os desafios são constantes e você não imagina o que vem pela frente, então você acaba criando muita atividade nova. Lá fora, como é mais estável, entre aspas, você consegue usar as reações que você aprendeu aqui e ter resultados assim que você nem espera, porque os executivos se dão muito bem. Mas quando você fala um negócio desse aqui no México, você tem essa diferença, você começa a ter. Veja, não é só o Brasil que dá essa casca, né? Você começa a ver outros tipos de ações totalmente diferentes, Muito, né? muito, né? E assim, tanto para você fazer os que a gente chama os níveis de riscos dos países, né? Então, assim, a gente tem membro de board que vem visitar o Brasil. Então, o que a gente utiliza no Brasil não necessariamente vai utilizar no México e muito menos na Argentina. Hoje, a Tá. Argentina dos países é o que a gente tem, a gente considera como de menor risco. Olha Né? Então, só. assim, às vezes carro blindado usa, às vezes não usa, depende, né? Depende do nível do executivo. Tá. Né? Então, assim, até o mercado de blindagem é diferente. Sim, sim, Né? sim, sim. Então, é isso. E aí, nesse quesito, é até interessante, porque a gente acha que colocando um carro blindado estaria mais salvo, né? Estaria, por exemplo, no México, essa característica ela não é real. Porque dependendo do lugar, a gente fala, vai sem carro blindado e sem agente de segurança, porque chama tanta atenção que vocês vão ser É roubados. pior na É emenda, né? pior. Legal. Então, assim, tudo isso você tem que analisar para fazer uma logística quando vem, né, uma pessoa super importante, um high level aí pra gente Você sabe lidar. que eu convidei para a Exposec uma vez lá atrás, alguns anos, acho que foi 2010, 2000 e pouco, uma empresa mexicana que fazia colete à prova de bala. Era um colete leve, tinha desenvolvido naquela época, era leve, não sei o quê. Ou seja, parece que lá realmente a preocupação é muito grande, porque não adianta você estar dentro de um carro blindado, que uma hora você tem que descer, você tem que sair, né? Isso, Então você tem que isso. usar de outras Aham. coisas. Deixa Não, que legal. é isso. E isso é legal, porque você acaba desenvolvendo até uma criatividade, Uhum. né? Até uma criatividade. Por exemplo, frotas para, enfim, para venda mesmo, né? A gente teve um caso que estavam roubando muitas caminhonetes que a gente tinha. Tá. E quem estava roubando? Justamente os cartéis, porque eles gostam de carro grande, né? Uhum. Então, uma das iniciativas foi trocar, né, esses carros, mas para aqueles que não poderiam trocar, pintar o carro. Não usar mais a cor preta, porque Tá. era que era utilizado como símbolo para eles. Pra eles, tá. Isso. Chegaram a pintar até de rosa, sabe? A frota, para você Para não ter risco. para não ter risco, Não, esse né? eu não quero, porque... Ficar bem característico, né? Então, assim, a gente vai tendo que usar essa criatividade. Eu acho que e aí esse ponto que você fala, né, do profissional brasileiro que se dá bem em outros mercados, é porque a gente acaba criando além dessa casca, buscando subterfúgios, né? Assim, outra a criatividade mesmo para a gente enfrentar esses desafios aí e aí eu tô com agora um chefe novo, né? E aí ele fica um pouco alarmado com o que acontece na América Latina. E aí a gente teve um caso recente, né? O estado de sítio na Guatemala. E Tá. aí era isso, sábado ele me liga, ó, aconteceu isso porque a gente tem operação na Guatemala, né? Aconteceu isso, né? Eu falei, pode deixar. E aí eu só falei para ele assim, mas essa não é a primeira vez que acontece, tá? Inclusive eu já monitorei estado de sítio por 30 dias na Guatemala em 2019. E aí fui falando para ele dele, então assim, é isso, eles algo que pra gente é Dia a infelizmente, dia né? corriqueiro, né? Exato, infelizmente, para ele acaba sendo, né, uma Preocupação e isso, porque tanto, ele é né? alemão, né? Ele é alemão, então agora ele tá como diretor América Latina, né? Américas, né? Então pega os Mas Estados ele tá Unidos. de lá, dirigindo de lá ou daqui? Daqui. Dos Estados Unidos, porque ele é Tá. Américas, né? Uhum. Uhum, isso. Então é muito interessante, assim, você vê a diferença, né? Enquanto pra gente, infelizmente, acaba sendo Dia a dia. uma operação diária, né? Né? Para ele é algo que é assustador. Assustador, né? Aham. E efeito Venezuela? Vocês têm alguma coisa lá, não? Como é que foi A gente não esse tem, movimento? mas foi. Acordei no sábado que houve, acordei com ligação da Alemanha, né, para mim, Michele, Sim, precisamos de uma análise, isso, né? E eu particularmente gosto muito disso. tá. Né, eu gosto disso, porque, enfim, né, toda a minha formação também tem a ver com Inteligência, né? geopolítica, inteligência, então você analisar, né, como isso vai impactar pessoas, operações, a reputação, enfim, né, então nem me importo em trabalhar final de semana quando é esse tipo de assunto. Que legal, que legal. É, realmente tá na veia, né? Tá, Porque, tá. olha... Eu gosto muito, né? Eu gosto dessa resposta a incidente, enfim. E um dia anterior tinha tido terremoto no México, né? Então, Sim, sim, é assim, é verdade. isso. A Uma gente vem sequência de coisas, uma né? sequência de coisas. É, fora isso, né? A inversão climática, não sei o quanto ela
atua nas questões de segurança, mas você vê, nós estamos vivendo momentos, não só aqui, mas no mundo inteiro, com calamidades, coisas que não aconteciam em determinados lugares passaram a acontecer, né? E isso muito, né? Então, assim, desastres naturais em geral. E aí, por exemplo, agora a gente está com queimadas fortes no Chile. Tá. Como é que isso impacta? Isso vai impactar de diversas formas, né? Isso vai impactar, se for perto de onde a gente tem operação, vai impactar nitidamente fisicamente, mas também questões de supply chain, né? Os próprios produtos, né? Porque como a gente está falando de indústria química, ela precisa de materiais, né? Para sua produção. Isso vai afetar de alguma forma a cadeia, né? Então tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Vai aumentar preço? Aumenta preço. Mas em termos de distribuição, né? Então como é que isso vai impactar a operação? Querendo ou não, isso tem a ver com segurança também, né? Então, a gente pensar em melhores rotas, para que não coloque também o motorista, né, em risco onde estiver um incêndio, né, um foco de incêndio, né, alguma coisa. Então, tudo isso a gente tem que... Então, vocês entram nessas mesas de discussões com outros temas, até para poder Sim, garantir sim. a questão da rota, né, que você falou. Sim, a gente entra, né, e cada vez mais, né? Então, assim, claro, depende muito da empresa, né, que tem essa distância com segurança ou não. Eu faço questão de entrar, porque Tá. eu acho que a gente tem que estar nessas discussões, porque a gente acaba vendo esses pontos que às vezes eles estão discutindo lá e falam assim, ah, a gente não pensou por esse lado, a gente não pensou. Então, acho que é importante o profissional de segurança ir entrando aos poucos, né, porque a gente sabe, né, o que era segurança antes, o que a segurança, Sim. ela vem se transformando, né? Então, acho que é importante a gente entrar para essas discussões. Não é toda empresa que tem essa abertura, a gente sabe, Sim. é uma batalha diária, né? Porque olham para a gente só apenas como uma função, suporte, Tá. né? E Mas ao cabe a gente. contrário, né? E assim, é uma forma também de trabalhar na prevenção, né, Michele? Isso. Tipo, você quando está acompanhando de perto isso, você já está imaginando lá na frente qual é a consequência que pode dar e algo que você pode mudar Exatamente, e quando a gente fala prevenir. daquele, o business continuity, né? Então, continuidade de negócios, tem tudo a ver com segurança, né? Então, como é que a gente consegue mitigar, né, o que está acontecendo e fazer com que o negócio continue rodando, né? Então, é isso, a gente está pensando no negócio, não apenas... E o negócio tem a ver com segurança, sem segurança o negócio não roda, né? Então, é isso, a gente ir se colocando muito aos poucos, né, para não ser agressivo, porque é isso, né? E aí eu tô falando, por exemplo, da Henkel, que é alemã, então, assim, é muito tradicional, uma empresa que tem 150 anos, né? Então, assim, Imagina. você tem ali protocolos que são antigos, né? São super antigos. E aí, para você tentar mudar, você tem que ir, né? A própria questão de tecnologia é algo muito difícil para você mudar. Boa, vamos falar de tecnologia. Vamos lá. Como é que a tecnologia hoje te ajuda nesses desafios incríveis aí pela América Latina? Olha, né, primeiro que é um desafio já implementar a tecnologia, como eu falei, em empresas mais tradicionais, né? Então, quando a gente fala de Europa, por exemplo, a gente está falando de a lei deles, né? A lei de proteção de dados deles, ela é muito rígida, ela é mais rígida do que a nossa LGPD, né? Ah, tá. Então, assim, para você implementar, mesmo que seja aqui no Brasil, no México, enfim, a gente precisa estar alinhado com o global, né? Então, a gente já tem um desafio aí, não é qualquer tecnologia que a gente pode colocar, né? Tem as suas barreiras, né? Então, aí já começa o primeiro desafio quando você quer Sim, implementar uma modernização, né? Quando eu entrei na Henkel, assim, a gente tem tava com um parque de câmeras antigos, uma tecnologia, uma planta não conversa com a outra, tá. muitos fornecedores. Então, do meu ponto de vista enquanto gestora, já estava difícil gerir tantos contratos, Uhum. né? Então, a ideia dessa modernização é justamente fazer frente a esses desafios que nos aparecem, né? Então, é isso. A gente tá, por exemplo, algo muito prático, invasão de planta química para roubar, nem é para roubar insumos, é para roubar fio de cobre. Olha isso. Fio de cobre. Então, assim, é algo que Isso eu aqui, no tenho. Brasil. Isso aqui no Brasil. Isso aqui no Brasil. Então, eu falei, não, não dá, porque é melhor a gente, então, gastar um pouco mais em tecnologia para prevenir isso do que a cada 2 meses a gente ter que ali colocar uma nova fiação, fazer tudo, né? Então, assim, eu tô nesse processo de substituição agora, né? Então, porque é isso, eu tô 2 anos e meio na Henkel, né? Então, assim, é aquilo que eu falei, a gente vai indo aos pouquinhos para não Passo a assustar. passo, né? Isso. Degrau por degrau, né? Exato. Até porque, assim, boa tecnologia é caro, Sim, sim. né? É caro. Então, o que que eu faço, né? Eu tento vender esse produto como um produto que não é um produto apenas de segurança, né? Então, eu vendo para outras equipes, eu vendo para facilities. Então, como é que isso vai ajudar vocês, facilities? Como é que isso vai ajudar vocês de safety, né? Então, a gente vai trazendo isso. Porque
A gente falou muito aqui sobre os desafios, Hum, de desafios geopolíticos, mas a gente tem um outro desafio, que é o próprio desafio que é do ser humano, né? Então, quando a gente fala numa empresa química, por exemplo, a gente tem desafios que é como a gente fazer com que a pessoa que está ali trabalhando, ela utilize seus EPIs, né? Seus equipamentos de sim. proteção, né? Então, como essa tecnologia ela pode nos auxiliar? Né? A gente coloca uma câmera com um analítico que avisa o seu gestor, ó, a pessoa ela está sem o seu EPI, né? Então eu comecei a vender esse projeto de segurança, Hum, né, como se ele fosse beneficiando todas as áreas, né? É isso, como eu falei, o safety. Então a gente vai diminuir questão de acidentes, incidentes, né? E mesmo para fazer investigações, né? Choque de empilhadeira, coisa simples, coisa simples. Então como é que a gente consegue, né? Com a tecnologia que surge da área de security e vai para as outras, né? Contabilização de pessoas em refeitório, né? Porque a gente acaba gastando às vezes mais com refeições, sendo que não foi utilizado tudo porque não tinham tantas pessoas quanto. Então, essa contabilização a gente ajuda o time de facilities a fazer. legal, Né? Então, legal. você vai vendendo o projeto, que ele beneficia muito nossa área de security, né? Porque principalmente quando você pensa na questão perimetral, e aí você vai entrando para dentro de outras áreas e vai distribuindo essa mesma tecnologia. Uma forma de mostrar, né, o quanto a segurança é investimento, não é mais gasto, né, como é visto Exatamente. antigamente, né? Porque você Uhum. investe no sentido de deixar de gastar lá na frente com coisas que são Isso. essenciais. E às vezes são coisas muito simples, e aí eu vou dar esse exemplo, né? A gente colocando a LPR, né, leitora de placas, nos carros. Para o colaborador é algo muito interessante, porque ele fica confortável, que ele não precisa esticar o braço para passar o seu badge, né, na catraca, na cancela, enfim. E aí o dia que chove, ele não precisa molhar se não está coberto. Então são pequenas coisas que para a gente, né, da área de segurança já está básico, já é dado. Dia a dia, né? Já é dia a dia. Claro, eu vou colocar um leitor de placa, ele é seguro por isso e aquilo. Tem as suas vulnerabilidades, assim como toda a tecnologia, né? A gente sabe. Mas para o colaborador, que é o meu cliente interno, nossa, maravilhoso. Eu não preciso mais nem abrir o vidro do carro, que é também uma outra exposição, né? Então, assim, são esses pequenos pontos aqui que a tecnologia ela vai agregando e é isso. O meu grande projeto, né, é colocar segurança corporativa como um braço tecnológico desse projeto de digitalização que a Henkel tem, global. Legal, uma visão, hein? Isso. Então é colocar. E aí por isso que eu estou fazendo essa padronização América Latina, né? Que Que é um desafio. bacana, desafio, que bacana. Mas então, você estava contando, agora só fazendo um retrospecto da ligação com outros departamentos, falou de facilities com TI, essa coisa da cibersegurança, como é que... É muito imbricada essa parceria e a gente precisa, né? Eu até acabei não citando TI, mas realmente é um departamento que a gente tem uma afinidade gigantesca. Primeiro porque é, a Henkel e assim, imagino que outras empresas também multinacionais, né, que a sede, né, fica em outro lugar, a gente precisa de autorizações, inclusive, para abrir porta de servidor, para entrar essa nova aplicação, né, para ter acesso aos IPs, enfim. Então, a gente tem uma relação muito grande. E aí, em questões de cybersecurity, que é o que move, eu acho que, enfim, 90% das empresas, quando falam em tecnologia e colocar novas tecnologias, né, é isso. A gente tem um... A gente tem um time de cybersecurity que é muito forte, inclusive chato nesse sentido, né? Que é justamente isso, que a gente precisa ter vários, né, controles para colocar. Então, é uma parceria muito forte, né? Então, eu costumo colocar que essas áreas de funções mesmo são áreas de suporte, inclusive para a security, né? Vira âncora, né? Isso, exatamente, âncora. Muito legal, muito legal. A cybersecurity, com a chegada da IA, né, começou a fazer um barulho enorme, né, nas relações entre departamentos, eu diria. Isso. E assim, é um desafio para a gente conscientizar o próprio colaborador também, né? De não deixar o seu cartão exposto. Então, assim, a gente tem feito essas campanhas, porque é isso, às vezes falam, Michele, recebi uma ligação suspeita. Então, eu também auxilio eles como eles se comunicam Como diante, agir, né? como se comportar. Isso. Legal. Uhum. Hoje a preocupação é geral, né? É, Cara, que amplitude de ação, hein? muito. Isso. Nossa Senhora, não é à toa que é difícil conseguir uma entrevista aqui, mas, meu, ficaria aqui horas falando contigo, é muito legal, é muita informação. Mas eu quero fazer uma pergunta para você agora, pessoal. Eu quero que você defina a Michele em 3 palavras.
Nossa, difícil, hein? Difícil. Eu acho que eu sou uma pessoa de pessoas, né? Que apesar de a gente estar falando aqui tecnologia e tudo, o meu foco sempre vai ser nas pessoas, sejam as pessoas do meu time, as pessoas com quem eu tenho que proteger, as pessoas com quem eu tenho que lidar. Então, eu estou lidando aqui com executivos, membro de board, mas para mim todos têm o mesmo valor. Né? Por isso que eu falei da pessoa de vendas, eu trato o meu time de vigilância, que eu trato igual como eu trato o presidente do país. Então, eu acho que esse é como eu poderia me definir, que é indiferente, né? Eu sou uma pessoa de pessoas. Pessoas, hein? Muito legal. Eu não ouvi isso aqui ainda. E assim, caiu muito bem com toda essa descrição que você está dizendo aí, né? E assim, você deixou claro essa ascensão rápida de carreira, porque você é uma pessoa que se preocupa com cada detalhe, que precisa estudar, vai, se prepara, enfim. Isso. Eu agradeço as palavras, né, Luiz? Eu agradeço o convite. E é como você falou, eu ficaria aqui horas falando, porque eu sou apaixonada pela área, apaixonada por Dá pra security, ver é isso. incrível. Muito legal, muito legal. Meu, muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu creio que em função dessa quantidade de informação que a gente pode falar, que ficou muita coisa aqui na minha lista de perguntas, a gente pode talvez ter uma nova oportunidade e será sempre uma honra te receber aqui, um prazer enorme. Igualmente, Luiz, uma honra estar aqui e assim continuemos com essa parceria. Legal, bacana. Gente, foi uma aula aqui com a Michelle, foi muito legal. Você que chegou aqui, ficou até o final, deixe seu like aí para o YouTube entender que a gente tem que mandar esse conteúdo para muita gente. Se inscreve se não tiver inscrito e semana que vem a gente tem mais e tá aí de novo. Obrigado, tchau.